Você sabia que a perimenopausa pode estragar seu sono, humor, libido e até a sua pele? Se você tem entre 40 e 55 anos, esse vídeo pode ser a resposta que você estava procurando. Eu sou a doutora Franciele Minotto, médica, ginecologista e sexóloga, que traz verdades sem tabus. Hoje vamos falar sobre os 22, ou melhor, 24 sintomas mais comuns da perimenopausa e menopausa. E o mais importante, 5 soluções práticas e seguras. A perimenopausa é uma fase de transição que antecede a menopausa. Pode começar a partir dos 40 anos e durar até a ausência de menstruação por 12 meses, que é quando eu então faço o diagnóstico de menopausa. Não podemos esquecer da falência ovariana prematura, conhecida como menopausa precoce, que é a ausência da menstruação por 12 meses antes dos 40 anos, lógico, associado aos sintomas da perimenopausa e menopausa, porque é muito fácil confundir a menopausa precoce com a síndrome dos ovários policísticos, que é assunto para outro vídeo. A perimenopausa vai ter uma diminuição do estrogênio eh, de forma irregular. Então, eu não é aquela coisa, eu não tenho mais padrão menstrual. O ciclo fica totalmente irregular, porque essa oscilação vai causar alterações tanto no útero, quanto nas emoções, quanto na vida sexual e, lógico, no físico, no biológico. Vai produzir sintomas, uma série de sintomas que vão afetar profundamente a qualidade de vida. Os sintomas são variados e vão impactar o sono, o humor, a sexualidade, entre muitos outros aspectos. Vamos começar falando dos sintomas vasomotores, que são as queixas mais comuns e podem acontecer durante o dia ou atrapalhar o sono à noite. Ou melhor, pode acontecer durante o dia e à noite durante o sono. E quando acontece durante o sono, vai prejudicar o descanso e aumentar o cansaço no dia seguinte. Então, eu falei de 24 sintomas, vamos começar a contar. Então, ondas de calor, que as mulheres, a maioria vai ter em algum grau, sudorese noturna, palpitações, sensação súbita de calor. Então, são 4 sintomas. Eu diria que os 4 mais comuns. Vai alterar, vamos falar dos os sintomas do sono e do humor. Então, a perimenopausa vai afetar muito o sono e o humor, causando insônia, irritabilidade, crise de ansiedade e até sintomas depressivos, que podem surgir ou intensificar uma depressão já instalada. E choro fácil. Então, não tem aquela época da TPM, onde a mulher fica mais sensível. Então, na menopausa, eu posso dizer que é uma TPM eterna, porque eu vou ter diminuição do estrogênio. E na TPM, porque eu tenho aqueles sintomas de irritabilidade, humor depressivo, choro fácil, porque eu tenho diminuição do estrogênio. Então, vamos continuar nossa conta. Já temos 9 sintomas. Vamos falar da sexualidade e do gênito urinário. Então, no campo da sexualidade, a queda da libido, a ressecamento vaginal, dor na relação. Vamos lembrar que a dor na relação geralmente é consequência do ressecamento vaginal. O que é esse ressecamento vaginal? Não só durante a relação sexual eu vou ter diminuição da lubrificação
e retardamento da lubrificação, como eu também vou ter fora, eu vou ter um ressecamento vaginal contínuo. Isso vai causar diminuição da elasticidade das paredes vaginais e consequente dor na relação. A queda da libido, ela pode ser um sintoma inicial antes mesmo do ressecamento vaginal, pela diminuição do hormônio feminino, o estrogênio, e não tem nada a ver com diminuição do hormônio masculino nesse contexto, porque o hormônio masculino, na menopausa, ele está sendo produzido normalmente, porque o hormônio masculino na mulher, 50% é produzido no ovário e nas células do estromo ovariano. Ele não precisa do folículo ovariano para ser produzido. Não precisa de uma ovulação, de ser estimulado pelo FSH e o LH. Ele é produzido no tecido ovariano e 50% é produzido na suprarrenal. Então, eu não vou ter uma queda de hormônio masculino causado na menopausa. O que eu vou ter é uma queda do feminino, que vai diminuir a excitabilidade da mulher. Então, vamos dividir. Existe sim a síndrome da deficiência do desejo sexual hipoativo, que pode estar relacionada à diminuição do hormônio masculino, mas que nem sempre tem a ver com isso. Além dos sintomas sexuais, eu posso ter a noctúria, que é bem comum, acordar durante a noite para urinar. Eu tenho vários episódios de urina, de necessidade miccional durante o sono. Então, eu estou vivendo o climatério. Antigamente, eu nunca acordava à noite para urinar, excepcionalmente quando eu bebia muita água, muitos líquidos. Mas agora, no climatério, é raro eu não ter que levantar durante a noite para urinar. E a secura vaginal e a mudança na microbiota, tanto intestinal quanto vaginal, vai aumentar as infecções urinárias recorrentes. Eu vou ter mais infecções urinárias. Então, vamos atualizar a nossa conta. Já foram 14 sintomas que a gente falou aqui rapidamente nesses minutos de vídeo. Em relação à pele, cabelo e músculos, então a pele ela tende a ficar mais fina e seca depois da perimenopausa, e os cabelos mais frágeis também. Então, eu vou ter uma pele mais seca, mesmo usando muitos hormônios, mesmo usando muitos cremes, né, hidratantes externos, mesmo tomando bastante água. A tendência é que eu tenha uma pele mais ressecada e que também aumente a minha queda de cabelo durante o período da perimenopausa e menopausa. Além disso, vão surgir dores articulares, cãibras, perda da massa muscular, tudo isso influenciado pela queda do estrogênio. Então, vamos atualizar nossa conta, já 19 sintomas. Bem, e quanto aos sintomas cognitivos e outros não classificados? Bem, vai acontecer falha de memória. Ontem mesmo eu queria falar sobre tâmaras. Eu estava falando que no Egito eu comi muitas tâmaras de vários tipos, mas eu não lembrava o nome tâmara. Eu lembrava que era parecido com damasco, que era um tipo de um pêssego, que no Brasil a gente só conseguia encontrá-la, na maioria das vezes, na forma seca, mas eu não lembrava da palavra tâmara. Em muitos vídeos você pode ver que às vezes eu tenho que pensar um pouco na palavra. Então, começam a ter falhas de memória, não graves, mas algumas falhas de memória ou uma lentificação do raciocínio. Eu posso ter uma dificuldade de concentração também na menopausa. Alguns podem dizer que é secundária ao aumento da ansiedade, da depressão.
Podemos ter fadiga, então talvez tenha relação com você acordar várias vezes à noite, insônia, não conseguir descansar porque tem que acordar para urinar, onda de calor, sudorese, e você não descansa direito, mas existe uma sensação de que há um cansaço físico crônico. Além disso, podemos sentir tonturas, vertigens, não só quando levantamos rápido de algum lugar, e todas percebemos um ganho de peso abdominal. Por quê? Porque quando eu tenho uma predominância do hormônio feminino estrogênio, a gordura tende a ser depositada no culote e no glúteo, no bumbum. Quando eu tenho uma predominância de hormônio masculino, a tendência é eu depositar a gordura no abdômen, então criar aquela barriguinha. A mulher, ela vai passar a não se reconhecer no próprio corpo nessa fase. É parecido com o que acontece lá na puberdade da adolescência. E isso vai impactar na nossa autoestima, na nossa produtividade e nas relações pessoais. Eu poderia ficar falando horas sobre sintomas de menopausa. Existem mais de 150 sintomas descritos, mas não quero que esse vídeo se torne um compêndio de semiologia. Então, falamos rapidamente dos 24 sintomas mais comuns. Tá, mas e aí? Qual a solução? Temos a primeira solução, que é a terapia hormonal. Lembrando que ela deve ser individualizada. Nesse momento, eu estou usando a terapia hormonal de ultra baixa dose, mas pode ser que em algum momento subsequente eu precise de uma dose um pouco maior para aliviar meus sintomas. E o tempo também depende da supervisão médica, da mamografia, da densitometria óssea, do controle, do alívio dos meus sintomas. Mas a terapia hormonal é uma solução indicada para os sintomas moderados e graves. Ela deve ser prescrita por um profissional qualificado com base nos exames e no perfil clínico, ou seja, tem mulheres que têm contraindicação absoluta de uso da terapia hormonal. E aí vem o pulo do gato. Quem tem contraindicação de uso da terapia hormonal também tem contraindicação de uso de isoflavonas, de fitoterápicos que vão aumentar a quantidade de hormônio feminino. Então, não caia nesse engodo de que eu não posso usar a terapia hormonal, mas posso usar fitoterapia. Não é bem assim. Lá no meu e-book, Desvendando Climatéria e Menopausa, eu falo mais detalhadamente sobre isso, usando as evidências científicas. Bem, como eu disse, a terapia hormonal está indicada para os sintomas moderados e graves e deve ter uma avaliação mínima antes de ser prescrita. A segunda solução são os fitoestrogênios e a alimentação rica em fitoestrogênios. Então, eu posso aumentar o meu consumo de soja, linhaça, sementes, inhame, grão de bico, mas essa solução, esse subterfúgio, ele vai aliviar, vai suavizar os sintomas leves e talvez moderados, mas principalmente os sintomas leves. Desde o início do meu climatério, eu aumentei a quantidade de soja que eu consumia e de alimentos ricos em isoflavonas, mas chegou um momento onde os sintomas se tornaram muito intensos e que estava atrapalhando o meu dia a dia, a minha produtividade, o meu humor, e então, depois de uma mamografia e conhecendo a minha história clínica, eu optei pelo uso da terapia hormonal com hormônios. E essa também é uma escolha individual de cada mulher. Então, é por isso que é importante a gente ter o conhecimento
das opções que a gente tem. A gente tem que ter esse livre consentimento esclarecido. E muitas vezes as consultas médicas elas tendem a ser mais rápidas e é difícil você esclarecer todos os pontos de riscos e benefícios. Uma terceira solução para os sintomas da menopausa é a atividade física. E isso é uma atividade física regular. 30 minutos diário de aeróbico e treino de força, e aqui eu não estou falando só de musculação, vão regularizar, ajudar na regularização da temperatura corporal e redução das ondas de calor e insônia. Melhoram também o humor, porque eu libero mais endorfina, e previnem a perda óssea, que é uma coisa também que eu vou falar num outro vídeo por aqui. A quarta solução é o relaxamento, mindfulness, que envolve o cuidado emocional. Mindfulness é a presença, respiração guiada, o yoga, especialmente yoga nidra. Quem já fez fala: nossa, mas é ir lá dormir. Você vai ter uma respiração guiada. Alguns artigos científicos falam que uma sessão de yoga nidra corresponde a uma noite de sono, no sono REM, aquele sono de descanso. Então, são práticas que têm evidência científica na redução da ansiedade, da melhora do sono e do controle das ondas de calor. Alguns artigos falam em redução de até 40% nos sintomas de insônia e irritabilidade nessa fase de transição menopausal. A quinta e última solução que eu vou falar hoje é a terapia vaginal local com cremes ou óvulos vaginais de estrogênio, com estrogênio, que vão oferecer um alívio para o ressecamento e, consequentemente, com dor na relação. Lembrando que mulheres que têm contraindicação ao uso de hormônio precisam conversar com o seu médico se realmente podem usar a terapia vaginal local. Há uma outra opção com o com o promestrieno, que é uma substância que tem efeito estrogênico sem ser estrogênio, mas mesmo ele precisa de você falar com o teu médico se você tem contraindicação de uso de terapia hormonal, para ver se você pode usar o promestrieno, que o nome comercial mais conhecido é o colpotrofine. Enfim, a perimenopausa, ela gera bastante sofrimento, e não só físico como emocional, mas a gente não precisa passar por essa fase sozinha e com esse sofrimento, sofrer calada, como diriam. Com informação, acompanhamento, autocuidado, é possível passar por essa fase de transição com dignidade, autonomia e saúde. Então, se você gostou, se esse conteúdo te ajudou, você se inscreva no canal, compartilha com outras mulheres. Tem um link na descrição que leva para o meu e-book Desvendando o Climatério e a Menopausa. São 4 e-books dentro de um só, eu separei em 4 capítulos: o Desvendando o Climatério, a terapia hormonal no climatério e menopausa, a alimentação funcional no climatério e menopausa e a sexualidade durante o climatério e a menopausa. Por quê? Porque a saúde começa pelo conhecimento. Então é importante, eu senti muito benefício de eu ter esse conhecimento e como deve ser complicado para as mulheres não entender o que está acontecendo, quais são as opções. E por isso eu compilei todas as evidências científicas disponíveis em vários guidelines usados no mundo todo, inclusive no Brasil, pelo Ministério da Saúde, pela Febrasgo, pela Sociedade dos Cardiologistas, pela Sociedade de Mastologia, de um jeito simples, bem direto ao ponto, sem muita fosforilação.
Deixa seu comentário, compartilha com outras mulheres e se inscreva no canal para você ter mais conteúdo médico e realista sobre saúde da mulher e sexualidade. Um grande beijo e até o próximo vídeo.